Noite de festa, como é bom nós celebrarmos mais um novo velho membro entre nós, né? É novo, mas é velho, não é velho não de idade, irmã. É novinha ainda, mas antiga aqui na igreja já. Então é uma noite de festa, é uma noite de celebração para nós. Eu me lembro de um comercial de televisão antigo que dizia assim: os cientistas tentam descobrir quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha. Os cientistas também tentam descobrir por que quando alguém boceja na sua frente, você também boceja. E aí várias perguntas que eles não tinham resposta, e no final da propaganda dizia assim: não são as respostas que movem o mundo, mas sim as perguntas. E quantas perguntas nós temos para fazer, quantas perguntas ficam na nossa mente, que nós não temos a resposta dessas perguntas. Se você tivesse a oportunidade de ter vivido há quase 2000 anos atrás, e encontrasse Jesus em carne e osso na sua frente, o que você perguntaria para ele? Qual seria a sua pergunta? Eu teria várias perguntas, existem tantas perguntas que nós não sabemos a resposta. Quero dizer para os irmãos que todas as respostas de qualquer pergunta que você tiver para fazer, está na Bíblia Sagrada. Ah, mas tem tal coisa que não está. Eu garanto para você que está. E se você acha que não está de jeito nenhum, aí você vai lá depois, abre sua Bíblia em Deuteronômio 29, e lá tem resposta para qualquer pergunta que você não saiba. Lá está escrito assim: as coisas encobertas pertencem somente a Deus. Então tem perguntas que nós não vamos saber a resposta mesmo, que só lá no céu, quando a gente estiver desfrutando da vida eterna, nós vamos saber. E olhe lá se nós ficarmos sabendo lá. Mas todas as outras perguntas que são reveladas, a resposta está na Bíblia Sagrada. Mas se você tivesse essa oportunidade, frente a frente com Jesus Cristo, em carne e osso, fazer uma pergunta para Ele, o que você perguntaria para Jesus? E é sobre isso que nós vamos conversar essa noite. Teve um jovem na Bíblia que teve esta oportunidade. E eu convido você a abrir sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo de número 10. Nós vamos ler a partir do versículo 17 até o versículo 31. Texto do jovem rico. Marcos capítulo 10, versículo 17. Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e se pôs de joelhos diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: por que você me chama de bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Versículo 20, ele declarou: mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou. Falta-lhe uma coisa, disse ele: vá, vende tudo que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois, venha e siga-me. Versículo 22, diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos: como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram admirados com essas palavras, mas Jesus repetiu: filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram perplexos e perguntavam uns aos outros: neste caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus não. Todas as coisas são possíveis para Deus. Então Pedro começou a dizer-lhe: nós deixamos tudo para seguir-te. Jesus respondeu:
digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, filhos ou campos, por causa de mim e do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais, já no tempo presente, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e com eles perseguição, e na era futura a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão últimos, e os últimos serão os primeiros. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor, nós agradecemos, ó Pai, pela Tua palavra. Nós agradecemos porque nós temos livre acesso às Escrituras Sagradas, Pai. E nelas contém toda a verdade, tudo aquilo que nós precisamos, Senhor, para a nossa vida, para viver de acordo com os Teus princípios, para viver de acordo com a Tua vontade, Deus. Fala conosco essa noite, fala com a Tua igreja, Pai. Traz uma palavra desafiadora, Pai, para que nós possamos sair daqui edificados, transformados pelo poder do Teu Evangelho e da Tua santa palavra, Deus. Nós oramos assim, em nome do Seu Filho amado Jesus. Amém. A história do jovem rico é uma história muito conhecida na Bíblia, onde este rapaz aqui tem um encontro com Jesus, e nesse encontro com Jesus ele tem a possibilidade de fazer uma pergunta. E eu quero chamar a atenção para alguns aspectos desse texto aqui. E o primeiro aspecto que eu quero chamar a atenção é a pergunta que esse jovem faz para Jesus. E existem vários tipos de pergunta. Mas esse jovem, ele faz uma pergunta inteligente, uma pergunta muito boa. Jesus, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Quando eu fico imaginando que ele pode ter perguntado isso de duas maneiras. Ele pode ter encontrado Jesus de uma maneira simples. Ô Jesus, boa tarde, você está andando por aqui, né, filho de Deus, estou sabendo aí que o Senhor salva as pessoas, eu quero ser salvo. Então, o Senhor pode, por gentileza, com licença, o Senhor poderia me falar como que eu faço para ter essa vida eterna? E Jesus poderia responder, assim como respondeu. Mas esse jovem também pode ter feito essa pergunta de uma outra forma. E eu acredito que foi dessa forma que ele fez, através do que nós lemos aqui, ó. Quando Jesus ia saindo, um jovem correu à sua direção e se pôs de joelhos. Então eu acredito que aquele jovem estava desesperado. Jesus, por favor, Jesus, me fala, Jesus, o que eu preciso fazer? Me fala, Jesus, eu faço qualquer coisa, é só o Senhor me falar. Me fala o que eu preciso fazer para ter a salvação, para ter a vida eterna. A pergunta para Jesus, esse jovem faz uma pergunta muito boa, uma pergunta muito bem feita. Ele se coloca de joelhos diante de Jesus. Quando você se coloca de joelhos para alguma coisa, é por quê? Porque você está se rendendo, porque você está desesperado, porque você precisa realmente daquilo. Esse jovem teve uma oportunidade, assim como nós temos oportunidades, e ele fez uma pergunta. Quais têm sido as perguntas que você tem feito para Jesus? Aliás, você faz perguntas para Jesus? Você conversa com Ele? Você fala com Deus? E quando você faz isso? Quais são as perguntas? Quais são os tipos de pergunta? Aquele jovem pode ter feito uma pergunta, já esperando uma resposta. O segundo aspecto desse texto que eu chamo a atenção é a resposta de Jesus para esse jovem. Ele vai e faz uma pergunta. E Jesus responde ele. E Jesus começa respondendo ele com outra pergunta. Fala assim: meu filho, por que você me chama de bom? Se bom, só existe um, que é o Pai que está no céu. Jesus, ele não está ali negando a sua bondade, mas ele já começa a dar uma lição para aquele jovem,
Porque ele está mostrando que aquele jovem precisa olhar para quem? Para o Pai. Assim como Jesus olhava o tempo inteiro para o Pai. Se Jesus, o único ser humano perfeito, sem erro, sem mancha, sem mácula, sem pecado, responde assim: por que você me chama de bom? Se bom é o Pai que está no céu. Imagina aquele jovem, imagine nós. Nós precisamos viver olhando para o alto, viver olhando para o Pai. E a primeira resposta de Jesus é essa: por quê? Por que você me chama de bom? E aí Jesus complementa. Jesus diz o seguinte: você sabe o que você precisa fazer. E aí Jesus cita aqui 6 dos 10 mandamentos. Versículo 19, Jesus diz: você conhece os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás a ninguém, honra teu pai e a tua mãe. Jesus responde esse jovem, dizendo o seguinte: você sabe, você já sabe o que você tem que fazer. Jesus primeiro responde: por que me chama de bom? Se bom só um. E aliás, quantas vezes nós fazemos as perguntas de forma errada? E ouvimos as respostas erradas porque fazemos as perguntas erradas. Eu me lembro, no ano de 2008, eu estava numa igreja no Paraná, eu estava pregando num culto de jovens, e tinha um amigo comigo, e eu terminei de pregar, e eu fiz ali um convite para salvação, e algumas pessoas vieram à frente, e o ministério de louvor começou a cantar, e várias pessoas vieram orar junto com aquelas pessoas ali, e enquanto eu orava, o ministério de louvor ia ministrando, e as pessoas começaram a cair ali, e um caía e outro caía. Eu fiquei meio assim, falei: nossa, o que será que está acontecendo? E aí mais pessoas começaram a cair, e eu continuei, terminei minha oração, voltei para o meu lugar, sentei, passei a palavra, e as pessoas continuaram ali, caíam, e tinha o meu amigo que estava lá comigo, ele ficou impressionado com aquilo, e falou: nossa, que unção, que bênção. Eu falei: Deus é bom, cara, Deus é bom. E ele falou assim para mim: por que será que na nossa igreja não tem essa unção? Por que será que lá as pessoas não caem o tempo inteiro, igual está acontecendo aqui? Eu falei assim: olha, eu acho que a pergunta que você está fazendo está errada. Acho que a pergunta correta seria: por que essas pessoas aqui estão caindo, e elas levantam e continuam vivendo sua vida como se nada tivesse acontecido? Eu acredito que quando alguém encontra Jesus, verdadeiramente, esse encontro pode ser tão impactante que essa pessoa cai na presença do Espírito Santo. Isso é bíblico. Nós conhecemos a história de Saulo, que posteriormente vem a ser o apóstolo Paulo. Mas quando Saulo tem esse encontro, ele cai na presença de Jesus, ele levanta com a vida totalmente transformada. Não tem problema nenhum cair na presença do Espírito Santo. O que importa é como você levanta depois. Se você teve um encontro verdadeiro, você vai levantar com sua vida transformada. Será que nós estamos fazendo as perguntas certas? Será que nós estamos preparados para ouvir as respostas das perguntas que nós fazemos? O jovem fez uma pergunta e Jesus responde para ele. E interessante que Jesus cita 6 mandamentos para ele. A lei de Moisés lá em Êxodo são 10 mandamentos. E Jesus cita 6 desses 10 mandamentos. E ele diz assim: você sabe o que você tem que fazer. E esses 6 mandamentos têm algo em comum. O que tem em comum com esses 6 mandamentos que não tem nos outros 4 que Jesus não cita? Estes 6 mandamentos
tem uma relação com o próximo. Não são mandamentos individuais, como por exemplo, amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas é você com Deus. Mas estes 6 mandamentos que Jesus cita, são 6 mandamentos que têm relação com o próximo. Por que Jesus faz isso? Jesus conhece o contexto, Jesus conhece, sabe o que está acontecendo ali e sabe que aquele jovem precisa ouvir coisas sobre amar o próximo. Existe uma passagem na Bíblia que eu gosto muito, é uma das minhas passagens favoritas. Está no livro de Filipenses, capítulo 2, versículos 5 a 11, você pode conferir depois, se você quiser abrir aí, fique à vontade. Mas este é o caminho para a salvação. É o que nós precisamos buscar todos os dias. E Paulo diz assim aos Filipenses: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Nossa atitude deve ser a atitude de Cristo, a mesma atitude de Cristo. Você consegue entender? Acompanhe esse raciocínio comigo. Jesus é Deus, Jesus sempre existiu, Jesus é o Criador de todas as coisas, Jesus é o verbo vivo que se fez carne e habitou entre nós. Deus, todo poderoso, se esvaziou tanto, a ponto de caber na barriga de uma mulher. Se fez homem, assim como eu, assim como você. E sendo homem, ele foi servo. E servo obediente, servo fiel até a morte, e morte de cruz. Um dos piores tipos de morte. E Paulo diz aos Filipenses: nós precisamos agir igual Jesus. Se nós agirmos igual Jesus, não nos apegando, Jesus era Deus, mas ele não considerou isso como algo que devia se apegar. E é o erro que esse jovem rico comete. Porque a seguir, ele responde para Jesus: Jesus, eu tenho feito tudo isso desde a minha adolescência. Jesus fala para ele assim: olha, falta uma coisa. Vai, vende tudo que você tem para os pobres. Depois você vem e me segue. E aí eu chamo a atenção para o terceiro aspecto, que é a reação que esse jovem tem com a resposta. A reação dele é uma reação de tristeza. Ele não obedece Jesus. Ele fica triste com a verdade. Tantas vezes nós ouvimos a verdade na nossa vida e nós ficamos tristes, nós ficamos chateados. Porque a verdade muitas vezes ela pode doer, a verdade pode machucar, mas a verdade também ela é libertadora. Porém esse jovem não soube lidar com a verdade. E ele foge, ele vai embora. Ele fica entristecido, por quê? Porque ele tinha muitos bens. Jesus trata muito aqui nessa passagem sobre a riqueza. E eu quero abordar esse assunto porque nós entendemos a riqueza de uma maneira errada. Nós entendemos a riqueza somente como bens materiais. E isso não é a única riqueza que nós temos.
Talvez você pode pensar assim, como eu não tenho nada mesmo, para mim seria fácil largar tudo e seguir Jesus. Mas podem existir outras coisas na sua vida, pode existir outras coisas na minha vida, que não são bens materiais, em que nós estamos apegados naquilo. Às vezes a sua riqueza é a sua profissão. Às vezes a sua riqueza é a sua família. Mas pastor, a minha família não pode ser minha riqueza? Pode, desde que ela não esteja acima de Deus na sua vida. Muitas vezes sua riqueza pode ser seu ministério. Você ama tanto o seu ministério que ele te proporciona, que você coloca o seu ministério acima daquilo que Deus tem para a sua vida, acima da vontade de Deus. Quantas coisas podem ser a nossa riqueza? Trabalho, status. E eu fico imaginando que Jesus, na verdade, ele estava provando a fé e a vontade daquele jovem de ter uma vida reta com Jesus. Isso me remete à história de Abraão. Abraão não podia ter filhos. E o que Deus fez? Deus deu um filho de presente para ele. Quem era esse filho? Quem era esse filho? Isaac, o filho da promessa. E Abraão amava tanto Isaac, amava tanto Isaac, que Deus falou assim: Abraão, você ama Isaac mais do que você ama a mim. Então eu quero que você ofereça Isaac em sacrifício. E Abraão fez o seguinte: sim, senhor, se o senhor está mandando, vamos lá, vou oferecer meu filho Isaac em sacrifício ao Senhor. Então, Abraão vai, eles estão indo, ele e Isaac, ao caminho para fazer uma oferta ao Senhor. E no meio do caminho, Isaac pergunta: pai, nós estamos indo oferecer um sacrifício ao Senhor, mas cadê o animal que nós vamos sacrificar? Imagina o que se passa na mente, na cabeça, no coração de Abraão naquele momento. E Abraão responde para o seu filho: meu filho, fica tranquilo, o Senhor proverá. E quando eles chegam no lugar de fazer o sacrifício, Abraão pega, amarra seu filho, e quando ele empunha a faca que ele vai fazer o sacrifício e matar Isaac, Deus fala: para. Pode parar, Abraão. Você já matou Isaac onde eu queria, que é no seu coração. Você já provou para mim que eu estou em primeiro lugar. E eu fico imaginando aqui, Jesus falando com esse jovem, e esse jovem respondendo: tá bom, Jesus, eu vou vender tudo que eu tenho, dar para os pobres e já volto. E aquele jovem indo embora, e Jesus falando assim para ele: para. Pode parar. Você já vendeu onde eu queria, que é no seu coração. Não existe problema algum em você ter bens materiais. Não existe problema algum em você ter um bom carro, ter uma boa casa. O problema é quando você não coloca isso à disposição do reino de Deus, e isso toma conta do seu coração, isso toma conta da sua vida de tal maneira que a sua riqueza, que o seu carro, que a sua casa, que os seus bens materiais são mais importantes do que Deus na sua vida. E isso é muito sério, porque isso pode decidir e vai decidir entre a minha vida eterna ou não. Porque se eu não sou capaz de colocar estas coisas, esses bens materiais, em segundo plano na minha vida, para que Deus esteja em primeiro lugar, eu não sou capaz de obter a salvação e a vida eterna em Cristo Jesus, porque Cristo precisa ser o primeiro lugar na minha vida, Cristo precisa ser o primeiro lugar na sua vida. Como nós temos vivido? E aí eu chamo a atenção aqui para o quê? Para a reação de Jesus a essa fuga do jovem. Jesus se entristece.
Ele olha para os discípulos e diz: como é difícil um rico entrar no reino de Deus. E os discípulos ficam admirados, ficam perplexos e perguntam. E Jesus olha para eles e diz: para o homem parece impossível, mas para Deus nada é impossível. Não existe impossível para Deus. E eu pergunto para você, onde você tem colocado a sua riqueza? Na vida desse jovem, a riqueza dele eram os bens materiais. E esses bens materiais, essa riqueza, o impediam de adorar a Deus, de seguir Jesus 100%. E eu pergunto para você, hoje na sua vida, o que impede você 100% de estar entregue às mãos de Deus? O que impede hoje de Deus ser primeiro lugar na sua vida? Tem alguma coisa que está entre você e Deus? Se existe algo, hoje é o dia de você deixar isso de lado na sua vida, colocar em segundo plano, para que Deus seja o rei da sua vida, para que Jesus seja o aspecto principal da sua vida. Convido você nesse instante a fechar seus olhos, abaixar sua cabeça, e que você possa pensar, que você possa trazer à sua mente, e entregar qualquer coisa que esteja em primeiro lugar na sua vida. Não importa o que seja, Deus precisa assumir o controle total das nossas vidas. Se são bens materiais, entregue isso nas mãos de Deus. Fala: Deus, o Senhor me deu, Pai, então isso aqui pertence ao Senhor. Faz parte da sua obra, Pai, está nas tuas mãos. Se a sua família, fala: Senhor, minha família é um presente que o Senhor deu para mim, então minha família pertence ao Senhor, o Senhor está em primeiro lugar. Se é o status que você ocupa na sociedade, se é o status que seu trabalho te dá, fala: Deus, tira isso de mim, tira esse orgulho, tira essa vaidade. Se é a sua inteligência, se é a suas capacidades, suas habilidades, entrega isso nas mãos de Deus e coloca isso tudo a serviço do reino dEle. Deus não está dizendo que você não pode ter nada e que você não deve ter nada. Deus está dizendo que tudo o que você tem, todas as suas habilidades, todas as suas conquistas precisam estar a serviço do reino de Deus. Senhor, nós nos colocamos, Pai, na Tua presença, dizendo, Senhor, o Senhor conhece o nosso coração, Pai. O Senhor conhece o mais profundo do nosso coração. O Senhor conhece os nossos desejos, os nossos anseios, o Senhor conhece os nossos medos, Pai. E, Senhor, nós queremos entregar, Pai, nas Tuas mãos, tudo aquilo, Pai, que porventura esteja tirando o foco da nossa vida, tudo aquilo que porventura esteja acima da vontade do Senhor para as nossas vidas. Nós colocamos todos os nossos planos, todos os nossos sonhos, todos os nossos desejos nas Tuas mãos, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor, arranca do nosso coração, Pai, toda a riqueza que não vem de Ti. Arranca, Senhor, da nossa vida tudo aquilo que não é da Tua vontade para nós, Senhor. Nós queremos que o Senhor ocupe o primeiro lugar na nossa vida. Nós queremos que o Senhor seja o Rei da nossa vida, Pai. Que todo o nosso pensamento seja vindo do alto, vindo do Senhor. Em nome de Jesus, Pai, toma o controle da nossa vida, para que nós possamos dizer que o Senhor é o Rei, que o Senhor tem o controle, que o Senhor governa todas as nossas atitudes, Pai.
Nós oramos assim e pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bom. Nós agradecemos a visita, das pessoas que estão aí na igreja pela primeira vez, alguns retornando. Que Deus abençoe a sua vida, que você possa ser poderosamente abençoado por Deus em todo o momento da sua vida. Nós queremos também orar pela vida dos irmãos que estão deixando os seus pedidos de oração através das nossas redes sociais. Então nós queremos orar pela vida da Rose, pela Beth, pela vida da Iraceli, da Laurita, do João, do Mário, da Priscila, do Luiz Carlo, todas as famílias, pastor Jackson e família, orar pela dona Irecê, pela dona Yolanda, pela Wanda, pela dona Neuza, pelo Ney, pela Márcia, orar pela vida do seu João Greco, do seu Rubens, pela vida da dona Odila, pela vida de todas as pessoas que precisam do cuidado de Deus e fazem parte, dos nossos grupos de orações. Nós queremos muito que o Senhor toque a vida deles nos seus lares, aqueles que estão lutando contra enfermidades terríveis, outros que precisam de um livramento de Deus, que Deus possa fazer isso. Então nós vamos estar orando. Quero dar só um aviso antes de orarmos e recebermos a bênção. O Ministério Ana, que é o Ministério de Intercessão da nossa igreja, ele já está de volta todas as quarta-feiras, às 8 horas da noite. Então, se você quer vir um dia de colocar o seu joelho no chão, clamar a Deus por uma causa, um motivo impossível, tem aqui as irmãs que são intercessoras da igreja, um grupo bem reduzido que vai estar esperando e orando aqui por você, pela sua casa e pela sua família. Vamos curvar a nossa cabeça e vamos orar ao Senhor. Vamos falar com o Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, nós estamos aqui na tua casa, Deus, não para cumprirmos uma religiosidade, mas porque amamos o Senhor e porque decidimos amar a Ti, é que viemos hoje aqui entregar os nossos louvores, a nossa adoração, a nossa oração, receber do céu a Tua palavra por amor do Senhor. Não é lei para mim, mas é amor. Amor do Senhor que chega ao meu coração, que muda, que transforma, que me dá alegria de seguir os mandamentos e as orientações do meu Senhor e Salvador. Pai amado e querido, esse amor que nos constrange, possa agora, Deus, invadir as casas, os corações das pessoas que estão aqui. Pai amado e querido, esse amor do Senhor que, apesar de todos os nossos erros, apesar de todas as nossas mazelas, o Senhor nos ama. O Senhor, Pai, quer transformar a nossa vida pelo Teu amor e misericórdia. Invada o nosso coração agora e que possamos sentir a Tua presença, que possamos entregar as nossas vidas nas Tuas mãos, que possamos, ó Deus, acreditar, confiar, ter fé de que o Senhor resolverá todas as nossas mazelas, o Senhor proverá para todas as nossas dificuldades, o Senhor mudará a nossa sorte, o Senhor, Pai, nos colocará debaixo das Tuas mãos e nos conduzirá por pastos verdejantes, por lugares aonde teremos o cuidado do Senhor. Em nome de Jesus, Pai, olha para a vida daqueles que sofrem com uma enfermidade, que luta contra o câncer, que luta contra enfermidades terríveis contra o seu corpo. O Senhor pode, Senhor. O Senhor pode tocar agora o corpo dessas pessoas e anular toda célula cancerígena, cancelar todo tipo de enfermidade. Tu és um Deus que quando
tocou no cego, o Senhor deu vista a ele de volta. Quando aquela mulher que estava com hemorragia tocou no Senhor, ela foi curada. Pai, Tu és um Deus que o toque do Senhor nos cura. Envia dos céus, Pai, o toque do Senhor sobre a vida daqueles que se encontram enfermos, precisando do milagre do Senhor. Olha, Pai amado e querido, aqueles que estão nos hospitais, que estão internados, nesse momento em que estão só, lutando contra esse vírus, muitos com medo, assustados. Em nome de Jesus, Pai, restabeleça o pulmão dessas pessoas, restabeleça a saúde, Pai amado e querido, a coragem, e que eles possam, Deus amado e querido, ver no Senhor a esperança de dias maravilhosos, Senhor. Proteja a vida dos médicos, dos atendentes, dos enfermeiros, de todos aqueles que trabalham nos hospitais, os faxineiros, todos eles, seja o sangue do Senhor, o muro de separação, Deus, desse vírus e de tantas outras doenças da vida dessas pessoas que Te servem na profissão da medicina. Olha, Pai amado e querido, para a vida daqueles que estão em tratamento nas suas casas, aqueles que estão hoje pedindo ao Senhor um milagre, em nome de Jesus, Pai. Converta o coração da esposa, o coração do marido, o coração do marido ao coração da esposa. Leva embora todo espírito de briga, todo espírito de contenda. Que haja transformação nos lares, Senhor. E que as pessoas possam verdadeiramente amar a sua família, amar, ó Pai, o seu cônjuge. Em nome de Jesus, converta o coração do filho ao coração do pai, o coração da mãe, converta o coração dos pais ao coração dos filhos e o coração da família ao Teu coração. Em nome de Jesus, Senhor, restaura e recupera todas as famílias. Que o Senhor possa restabelecer, ó Deus, todos os lares, todas as casas, que o Teu amor possa invadir os corações daqueles que estão aqui conosco e possa invadir a casa e o coração daqueles que nos vê. Em nome de Jesus, Pai, tenha misericórdia de nós. Pai amado, tenha misericórdia dos lares que tiveram, Pai, percas de pessoas tão importantes que se encontram enlutadas. A família de Dracena, Pai, que perdeu o pai, a mãe, um irmão, a família Baravelli, seja o Senhor a cuidar, a tocar dessas famílias. Em nome de Jesus, Senhor, quantos suicídios, quantas coisas ruins acontecendo, tenha misericórdia, Pai. Eu suplico ao Senhor, Pai, que o Senhor venha em cada lar, em cada família e restaura e traga o Teu consolo do céu. Obrigado, Senhor, por tantas pessoas, quase 5 milhões de pessoas recuperadas desse vírus no nosso país. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem ouvido as nossas orações, o nosso clamor. Nos abençoa, Senhor, e nos dê a Tua graça, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém, Jesus, amém. Que Deus possa ter te abençoado e que possamos assim ir caminhando com as nossas vidas debaixo da mão e do cuidado do Senhor. Terça-feira, às 20 horas, nosso culto de intercessão aqui do Vale do Sol, presencial e também online. A quarta-feira, culto de intercessão em Bernardes, também presencial e online. Quinta-feira, de estudo em Dracena, também presencial. E no aqui no Vale do Sol, em Dracena. Vamos ficar em pé, vamos louvar a Deus. Os irmãos devem se assustar, pastor, mas quanto horário e quanta agenda? São as igrejas que eu cuido, então eu tenho o cuidado de falar a programação de todas elas aqui, para que vocês possam acompanhar. E não esqueçam, segunda e sexta temos a nossa sala de oração, através do Meet, que você pode participar com a ministração dos nossos irmãos. E que a graça e a paz do nosso Senhor, o amor de Deus
esteja sobre vós, povo de Deus, igreja de Cristo Jesus. Vão em paz e que o Senhor os abençoe. Lhe dê uma semana cheia de graça e de vitórias, em nome de Jesus. Fique com o Senhor aí também na tua casa, e que Ele possa derramar graças e maravilhas no seu coração, em nome de Jesus. Vão em paz, e que Deus os abençoe todos os dias da sua vida.